Eu vou começar com o Luiz Marins, que há 20 anos preside com sucesso a Ascoferj, que é a Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro, uma das mais operantes entidades do varejo farma do país. Entre as múltiplas ações e benefícios do mercado farmacêutico fluminense, uma das marcas registradas da Ascoferj é o PDA, o Prêmio Destaque Ascoferj, que desde 1999 distingue as melhores empresas do mercado nos setores de indústria e da distribuição. Depois de 2 anos sem premiação, em virtude da pandemia, o PDA está voltando, mais precisamente no dia 11 de novembro, com grande expectativa dos eventuais concorrentes. E Marins vai nos explicar a dinâmica do Prêmio Ascoferj e os reflexos positivos no desempenho dos ganhadores dessa magnífica distinção. Olá, Marins, como vai? Minha primeira pergunta é um tanto quanto óbvia. O Rio de Janeiro continua lindo? Certamente, continua lindo, né? Aqui, cada vez mais acolhedor, né? Um prazer imenso falar novamente com a audiência, né? E aqui na retomada, né, do Prêmio Destaque Ascoferj, na sua 15ª edição, fazendo uma pequena correção, será dia 10 de novembro, no Centro de Convenções do Vogue, e nós estaremos lá recepcionando 300 convidados, que são lideranças do varejo, da distribuição e da indústria, onde nossos associados estarão aqui recebendo para essa linda festa, né, que é tradicional, uma das pioneiras do nosso segmento a nível nacional. Bom, dia 10 de novembro, entrega no Prêmio Ascoferj, Rio de Janeiro. Para quem ainda não conhece, Marins, uma dúvida: os vencedores já são conhecidos antes dessa noite? Ou, a exemplo do Oscar, só são apontados na noite de gala? A premiação ela é auditada pela Closap diante da base dos CNPJs associados. Então, a Closap faz a auditagem e, inicialmente, indica 3 empresas finalistas em cada uma das 11 categorias. Então, na realidade, o que acontece? Essas 11 categorias, 3 empresas serão homenageadas como finalistas. E das 3 empresas, no dia, uma dessas 3 será premiada com o troféu do Prêmio Destaque Ascoferj, né, recebendo um reconhecimento dos nossos associados pela excelência dos serviços prestados ao varejo farmacêutico. Concorrem empresas do setor de produção, né, de indústria, seja MIP, seja remédios de prescrição, e concorrem também distribuidores, é isso? Exatamente, são 2, vamos dizer assim, temos a parte da indústria, do setor, né, parte de medicamentos de referência, medicamentos genéricos similares, de indústria de HPC, na parte de distribuição também, de medicamentos de referência, de genéricos, enfim. É uma forma que nós temos de reconhecer as parcerias que são celebradas durante esse período a cada 2 anos, né? Como foi dito anteriormente, ano passado haveria o prêmio, mas infelizmente a questão da pandemia não foi possível, mas a gente retoma com força total esse ano, no dia 10 de novembro, aqui numa noite de gala aqui, que estaremos celebrando junto aqui com as lideranças do setor nacional. Essa é, como você disse, a 15ª edição do PDA. Por sua experiência dos prêmios anteriores, qual é o retorno de marketing que é obtido pelos vencedores dessa premiação? Qual é a consequência, os efeitos positivos para os vencedores? Olha, toda empresa tem um propósito, né, de ter o reconhecimento do seu trabalho. Quando uma empresa tem, numa base, como o Estado do Rio de Janeiro, que é o 2º estado da federação em volume de vendas e faturamento, e você tem esse reconhecimento como uma empresa que tem a excelência, né, dentro de 8 critérios que são estabelecidos pela Closap. A Closap faz essa auditagem não baseado somente na venda, né? São 8 critérios estabelecidos que a empresa tem que cumprir e baseado nessa metodologia que é indicado à premiação. Então, é um reconhecimento para essa empresa do que o mercado do Rio de Janeiro claramente demonstra que ela está no caminho correto junto aos parceiros. E um detalhe importante, né, Celso?
que isso você tem o mercado independente de que seja uma farmácia de pequeno porte, de médio porte ou uma grande rede. Então, é muito significativo para as empresas que recebem essa premiação. O fato de já ser finalista não deixa de ser já um reconhecimento, mas, logicamente, né, a gente sabe que o vencedor sempre tem um gosto melhor, né, até pela premiação, que é bastante interessante, porque somente na hora, como você disse aí, né, da mesma maneira do Oscar, que o representante, né, o dirigente da indústria, empresa parceira, que vai subir ao palco para receber a premiação. Bom, a pandemia, como você falou, causou um impacto tão forte que cancelou 2 anos a premiação, impediu, né, um encontro desses ganhadores, né, e deixou marcas negativas e positivas no mercado farma do Estado do Rio. O que você destacaria como pró e contra da pandemia sobre o varejo farmacêutico do Rio de Janeiro? De uma forma geral, assim, o mercado teve que se reinventar, né? O nosso segmento, ele foi um segmento que, durante toda a pandemia, esteve ao lado do consumidor. Diversas atividades tiveram suas atividades paralisadas, a farmácia não. Ela, durante todo o tempo, esteve ali, né, prestando diuturnamente atendimento à população. Muito pelo contrário, né, aprimorou os serviços, né, e implementou também a questão da tecnologia, hoje como mais aliado, ou seja, aquelas empresas que ainda eram resistentes à questão de tecnologia entendem que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Então, nosso segmento, né, acelerou, né, muitas questões de ordem da prestação de serviço também, testes que foram feitos, né, eu acho que não tem nenhum case no mundo inteiro com a quantidade de testes que foram feitos de Covid, como foi feito no Brasil. Além disso, né, teve, assim, ao lado do consumidor, aprimorando a questão do delivery, vendas pela internet, enfim, né, a nossa prestação de serviço é muito qualificada, né, o nosso segmento está sempre em evolução. É um segmento que tem uma menor oscilação de venda, mas ela é linear e crescente, né, ao longo das últimas décadas. Um dos efeitos negativos da pandemia se reflete até hoje, que é a falta de medicamentos, né, em várias categorias. Isso é uma realidade nas farmácias fluminenses? Certamente. Isso é uma realidade a nível nacional, esse impacto que está havendo, né, questões da guerra que aconteceu lá na Ucrânia, também a questão da pandemia que afetou. Infelizmente, no Brasil, nós somos dependentes da questão de matéria-prima, né? Matéria-prima, mais de 90% ela é importada na China, da Índia, e isso vem afetando diretamente a questão da medicação. Muitos produtos encontram-se em falta, e aí a orientação, sempre que a farmácia dá, é de consumidor procurar o médico que prescreveu, dando alternativa ao consumidor para que ele possa ter a substituição feita pelo médico ou, no caso, muitas vezes, pelo próprio profissional farmacêutico, quando tem um medicamento genérico nesse sentido. Marins, prêmio Ascoferd à parte, como é que você definiria a atual agenda das Ascoferd? Quais são os principais temas aos quais vocês estão se dedicando? Bom, ao longo do tempo, né, a Ascoferd sempre manteve uma relação de prestação de serviço. Ela nunca teve, da mesma forma que a BC Pharma, nenhum tipo de contribuição compulsória. A BC Pharma e a Ascoferd têm uma essência muito parecida. Ou seja, nós prestamos serviço ou então sucumbimos. Então, a Ascoferd e a BC Pharma têm esse DNA. E hoje nós entendemos, mais do que nunca, que a ABC Pharma e a Ascoferd precisam ser polos de solução. Então, nós estamos trabalhando muito forte em parcerias, principalmente que sejam questões de parcerias que sejam automatizadas e que sejam de uso recorrente para os seus associados. Então, nós já celebramos, né, esse ano 4 parcerias, inclusive com a própria ABC Pharma, onde nós estamos disponibilizando para os nossos associados, né, o arquivo eletrônico de preço, por entendermos que a farmácia precisa manter seu cadastro de preços atualizados, isso é um exemplo, mas temos outras empresas que estão utilizando benefícios para que a farmácia possa ter uma gestão mais aprimorada. Um dos pilares da Ascoferd
certamente, é a oferta de cursos e treinamentos aos profissionais de farmácia do Estado do Rio de Janeiro, né? Em que áreas você acha que essa mobilização é mais necessária, essa formação é mais necessária, sobretudo para as farmácias pequenas e independentes? Aqui nós temos há mais de 2 décadas, basicamente, a questão do curso de habilitação de aplicação de medicamentos injetáveis, porque esse serviço ainda é essencial. Então, anualmente, a Ascoferj habilita em torno de 360 a 400 profissionais para o mercado para prestar esse serviço. Além disso, né, a questão também da gestão, nós sempre estamos trazendo informações sobre a capacitação da gestão, e um dos benefícios recentes que está sendo lançado agora, em setembro, é uma plataforma do Talento Pharma. O que vem a ser a plataforma do Talento Pharma? Hoje o mercado tem inúmeros profissionais desempregados. Em contrapartida, do outro lado, Celso, a gente percebe que a empresa tem dificuldade na contratação de bons profissionais. Então, essa plataforma é uma plataforma exclusiva do setor farmacêutico, onde, de um lado, o candidato pode disponibilizar o seu currículo e, do outro lado, a empresa associada, ela pode buscar esse currículo de uma forma através de filtros, onde ele pode ter ali uma assertividade melhor na contratação desse profissional. Ou seja, a Ascoferj prestando serviço à sociedade, para aqueles que estão desempregados, e para a empresa buscando os melhores profissionais para preencher o seu quadro de funcionários. Como é que você vê essa? É um verdadeiro mantra hoje em dia, chamada assistência farmacêutica, né? Consultório farmacêutico. Mas, pelo menos aqui em São Paulo, que temos milhares de farmácias, né? A gente não vê na prática, quando você entra numa farmácia, a disponibilização desses serviços, né? Não sei se o cliente tem que procurar, mas a gente não vê uma iniciativa das farmácias em oferecer essas informações complementares, até uma consulta mesmo atrás do balcão. Como é que você vê aí no estado do Rio essa nova realidade das farmácias? Uma mudança de cultura. Nós temos alguns locais e isso acontece com maior incidência. Nós temos aqui, vou te dar um exemplo de uma farmácia que você conhece muito bem aqui no Rio de Janeiro, que é a Farmácia Leme, que é do nosso vice-presidente, o Dr. Ricardo Baldetário, que faz isso há décadas. Ele presta esse serviço, né, tradicionalmente, mas como tem inúmeras farmácias. Só que hoje, né, com os recursos hoje que você tem da sala de vacinação e de diversos serviços, né, exigência também da área regulatória, isso exige da empresa um investimento maior. E, às vezes, a empresa de menor porte não tem um espaço físico e também não tem uma questão de ordem financeira, a possibilidade de oferecer esse serviço. Mas eu acredito que, gradativamente, né, além dos serviços farmacêuticos, testes também, né, que serão feitos para novas modalidades, né, que a gente sabe que estão sendo trabalhadas com a mudança do RDC, gradativamente a farmácia vai resgatar aquele papel da farmácia 1.0, onde o farmacêutico fazia todas as atividades de prestação de serviço, só que de uma outra forma, né, usando a tecnologia e o controle para informar os órgãos sanitários. Eu cito 2 exemplos dessa tua realidade. As farmácias do seu Pedro Zidói e do seu Rui Marins, não é verdade? Exatamente. Né? É o que vem de empresa. É o que vem de empresa familiar, né? Muitas vezes, quando criança, né, acordei com meu pai prestando esse tipo de serviço ao consumidor, né, o meu tio, enfim, né, como o seu Pedro Zidói, enfim, a farmácia hoje, né, ela volta a ter essa relevância no papel de estabelecimento de saúde e certamente, né, isso é um modelo que vai cada vez avançar mais, eu creio dessa forma. Eu sempre cito esse exemplo, eu acho que isso se aplica também ao seu Rui Marins. Havia muitos pacientes na farmácia do seu Pedro, por exemplo, a senhora ia procurar uma aspirina. Não precisa nem falar com ninguém, precisa só pegar lá na prateleira os MIPs e ir embora para casa. Mas, em geral, ela chegava e perguntava do seu Pedro. O seu Pedro está? O seu Pedro foi aplicar uma injeção, que era uma realidade também naquele tempo. Saiu, volta daqui a pouco. Então eu espero. Ela sentava numa cadeira, com a aspirina na mão, esperando que o seu Pedro desse a ela a aspirina. Fazia parte da terapêutica do cliente que o seu Pedro entregasse o remédio. A credibilidade, assim, né? Exatamente, a credibilidade, a confiança que o consumidor tinha, e até porque a farmácia, naquela ocasião, nem era conhecida pela razão social,
e sim exatamente pelo nome do proprietário. Era a farmácia do seu Pedrinho, do seu Pedro, do seu Rui, dessa forma, né? Isso mesmo. Então, já estamos acabando, Marins, temos um tempo limitado. Eu queria saber de você o seguinte, uma farmácia no estado do Rio, de modo geral, claro que há exceções, existem excepcionalidades, mas uma farmácia no estado do Rio, seja de que porte for, é um bom negócio ainda? Celso, a farmácia sempre será um bom negócio para quem tem, na sua essência, profissionalismo na gestão de sua empresa, né? Existem muitas empresas que continuam crescendo e outras acabam sucumbindo. Isso, o nosso segmento hoje, que trabalha com margens bem mais apertadas, precisa que seja feita uma gestão qualificada. Não tem mais lugar para amador no nosso segmento. Então, é essencial que esse profissional possa investir na sua qualificação, na capacitação, em ferramentas e não só isso, se manter atualizado com as tendências do mercado. O nível de abertura de farmácias ainda é maior do que o de fechamento? Aí no estado do Rio? Ela ainda é um pouco superior, né? Inúmeros estabelecimentos fecham e também, às vezes, né, isso acontece com muita frequência nas redes de maior porte. Quando um determinado estabelecimento naquela região não está dando resultado, existe a paralisação e a transferência para um outro local. Então, o nosso segmento com o envelhecimento da população, também hoje você sabe que os jovens cada vez, né, mais jovens, né, acabam tendo doenças que são crônicas, né, faz com que o consumo de medicamento aumente e também o produtos de HPC. Hoje, né, a gente entra numa farmácia para fazer compra, né, como consumidor, entra no supermercado, né, não é mais só local de doença, sim de prevenção à saúde, né, um local de qualidade de vida. Marins, para encerrar mesmo, qual é essa expectativa em relação à performance do mercado farmacêutico, do varejo farmacêutico do estado do Rio em 2023? Já dá para prever Eu acho alguma que coisa? o mercado do Rio de Janeiro continua crescendo, nós precisamos ainda fazer um trabalho aqui com as entidades co-irmãs. O Rio de Janeiro, infelizmente, é o estado que tem o maior ICMS do país, isso precisa ser revisto pelas autoridades aqui locais. Precisamos trabalhar também a questão da segurança, né, e da mobilidade. O Rio de Janeiro também, como São Paulo, né, dificulta muito a questão de mobilidade, né, principalmente para você atrair a indústria farmacêutica e mais distribuidores para cá. Mas a gente tem a expectativa que o crescimento do nosso segmento continua linear, né, e cada vez procurando prestar um atendimento melhor à população. Luiz Marins, nos vemos dia 10 de novembro, na noite de gala do Prêmio Ascoferd. Certamente será um prazer, conto com você aqui, com os membros, né, da diretoria da BC Pharma, serão muito bem-vindos aqui na cidade maravilhosa. Muito obrigado. E continua linda. Continua linda, sem dúvida. Muito obrigado. Um abraço. Até lá.